Bom dia, amadas mulheres, as guerreiras que estão toda terça-feira aqui conosco. Nessa terça-feira, nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, que está no livro de Juízes, capítulo 5, versículo de 1 em diante. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sagar, filho de Anote, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Versículo 12. Então o povo do Senhor pode descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. Amadas irmãs, essa palavra, nessa manhã, o Senhor quer ministrar conosco. O Senhor quer falar aos nossos corações sobre maternidade. Nessa tarde de ontem, estava meditando sobre a palavra que o Senhor gostaria de ministrar ao nosso coração nessa semana. Para essas mulheres que fazem parte desse grupo, o Senhor falou sobre a palavra maternidade. O que será que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer falar conosco sobre isso? Eu fico lembrando muitas vezes do tempo que eu permaneci estéril, foram 17 anos, e eu lembro de um vazio, uma imensidão que estava dentro de mim, que nada podia preencher. Podia buscar a presença de Deus, podia tentar preencher com coisas, com momentos de lazer, mas nada preenchia o vazio que havia dentro de mim. Me lembro por muitas vezes orar ao Senhor e orar a palavra, dizendo: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que no meio do teu povo não haverá, Senhor, nem os animais estéreis. Como é que pode, Pai? Eu não aceito esterilidade na minha vida. Por algumas vezes imaginava que fosse a vontade de Deus e que eu deveria aceitar isso. Só que eu entendo, amado, que nós mulheres, nós fomos feitas para gerar. Lá no Jardim do Éden, o inimigo até tentou enganar a mulher, tentou usurpar desse projeto de constituir uma família, mas aquilo que Deus tem para a nossa vida, ninguém pode frustrar. Nós só somos preenchidas, nós só somos plenas quando nós geramos. E a maternidade, ela é um lugar que muitas vezes ela vai trazer uma gratificação, uma realização, vai trazer luta, vai trazer muitas vezes frustrações, mas é o lugar onde Deus nos projetou como mulheres. Nós nos preenchemos como mães. E aqui, lendo essa palavra de Juízes 5, nós vamos entender que no meio daquela nação de Israel, que havia se corrompido a falsos deuses, Israel estava na iminência de uma grande guerra, e Deus levanta Débora. Débora, uma juíza, Débora, uma mulher profetisa, e simplesmente uma mulher. Só que agora Deus, ele vem e agrega um ministério sobre a vida de Débora. O Senhor chama para ela ser mãe de Israel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as ruas estavam desertas, o povo estava com medo, fugindo, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. O que o Senhor está falando conosco nessa manhã? Nós, como mulheres, nós fomos feitas para gerar filhos biológicos e filhos para o Senhor.
Nós somos mulheres escolhidas para gerar ministérios, para gerar vida. Quando Débora se levanta como mãe de Israel, o povo se sente seguro para sair de suas casas e encarar a situação. Uma mãe, ela traz segurança. Uma mãe, ela traz afirmação sobre a vida de um filho. Uma mãe, ela traz cura num abraço. Eu não tenho mais minha mãe aqui, mas quem tem a mãe viva e que teve uma mãe presente, eu tenho certeza que nos momentos de angústia, a primeira coisa que vem à cabeça é como eu queria um abraço da minha mãe. Porque é um lugar de descanso, é um lugar de repouso, é um lugar onde o Senhor vai nos trazer consolo. E nós precisamos, amadas, entender essa posição que Deus está nos chamando enquanto mulheres. É um lugar de exercer a maternidade não só biológica, mas de ofertar maternidade para os filhos, para as filhas que são órfãos de pai e de mãe, que têm buscado através da nossa vida um lugar de descanso e de repouso. Quando nós olhamos a história de Débora, tem uma passagem que eu acho tão linda que vai falar que Débora, existia ali em Israel um lugar onde existia uma palmeira que se chamava Palmeira de Débora. E ali as pessoas que precisavam de conselho, precisavam que as suas causas fossem julgadas, precisavam de descanso, iam para a Palmeira de Débora para se sentar com ela. E o Senhor ministra ao meu coração que nós precisamos ser como essas palmeiras de Débora, que vai estender as suas folhas, trazer descanso, trazer cura, porque folha fala de chá, fala de cura. Frutos fala de alimento, mas as folhas falam de cura. Nós precisamos ser esse lugar de descanso e de cura para as pessoas que vêm procurar em nós esse lugar. Nós precisamos ser mães de Israel, para amar o povo de Deus, amar as almas que o Senhor está nos trazendo, para curar elas, para amar como ninguém amou. Quem sabe pessoas que foram rejeitadas, abandonadas por pai, por mãe, deixaram sua terra, sua parentela, vieram para uma terra simplesmente com a sua roupa do corpo para reiniciar a vida. E o Senhor está esperando de nós, como mães espirituais que vão abraçar, que vão amar, que vão ofertar amor sem esperar nada em troca. Simplesmente doar amor como um dia Jesus, através dessa cruz, ofertou amor sobre a nossa vida. Nós não merecíamos. Nós não somos merecedores de nada, nós somos simplesmente pecadores. Essa cruz, ela é do tamanho que eu caberia nela e que você caberia nela. Mas ele teve o corpo esticado para que ele coubesse numa cruz que não era para ele, para que hoje nós tivéssemos acesso livre a essa presença de Deus. E nós temos que usurpar desse amor que Jesus gerou na cruz, para amar as almas como Jesus ama, porque ele se deu, ele se doou naquela cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a cada pessoa que existe nessa humanidade. Deus ama a todos. Talvez o que Deus espere é que haja um instrumento que vai conseguir amar e ofertar maternidade para essas pessoas serem curadas e serem reposicionadas na sua chamada. E antes de encerrar essa mensagem de hoje, algo que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. A maternidade, ela é um lugar que muitas vezes vai nos gerar frustrações. Mães que cuidam os filhos como verdadeiras relíquias por um tempo da vida, e quando eles começam a andar com as suas próprias pernas, eles tomam destinos, caminhos que muitas vezes a mãe, ela não aprova. A mãe sofre, a mãe chora, a mãe se deprime em ver muitas vezes o filho, tudo que ela sonhou, projetou, não cumprindo aquilo que ela imaginou, projetou na presença de Deus. E muitas vezes essa maternidade, ela se torna um peso e uma frustração. E em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero orar e declarar no mundo espiritual que toda a culpa, que todo o peso que isso tem gerado na tua vida por se culpar e achar que você não fez o suficiente, que errou na criação dos seus filhos, que não fez o que deveria ter feito, que nessa hora seja dissipada toda a culpa, todo o medo, porque o medo não pertence ao Senhor e nem a culpa. O Senhor já levou sobre si
todas as nossas culpas, dores, tristezas, tudo está na cruz. Amadas, você entenda que nenhuma folha de uma árvore cai do céu sem a permissão do Senhor. Se Deus muitas vezes está permitindo teu filho, tua filha andar por certos caminhos, é porque Deus precisa ensinar, lapidar e fazer esse homem e essa mulher se tornar de menino e menina imatura, verdadeiros homens e mulheres maduros, lapidados pela vida, preparados e forjados como guerreiros no fogo. Sei que toda oração que você tem depositado na presença de Deus, ela tem sido recebida. E na hora certa, Deus vai bradar. Talvez você olhe e diga, Senhor, eu tenho orado, eu tenho clamado, Senhor, pelo meu filho, pela minha filha, e eu não vejo resultado nessa oração. Quem sabe o Senhor te diga, e ainda não chegou o tempo, quem sabe agora você inverte a oração, ora pelos meus filhos. Ora por aquele que está perdido, por aquele que se perdeu, pelo filho pródigo, pela ovelha perdida. Comece a orar por esses, porque eu amo, eu deixo as 99, vou buscar aquela que se perdeu. Só que tem algo tremendo que nessa tarde o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Nós temos que entender que o filho pródigo era um filho que sabia qual era a casa do pai. Ele saiu por vontade própria, ele teve que voltar sozinho e por vontade própria, depois de ter sido trabalhado e lapidado pela vida. Enquanto que nós temos a ovelha perdida, ela não sabia o caminho do aprisco, por isso que Deus deixou as 99, o pastor, e foi buscar a perdida. Nós não podemos ir buscar o filho pródigo, nós temos que buscar a ovelha perdida. Então ore pelas ovelhas perdidas e que nós possamos, assim como a palavra que nós recebemos essa semana num culto, que a luz do Espírito Santo venha sobre as nossas casas e nos mostre onde está a dracma que foi perdida dentro da casa. Porque a dracma perdida foi perdida dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas nós temos visto, amadas, com uma vida na presença de Deus na igreja, mas perdidas dentro da casa do Senhor, porque deixaram de ter comunhão com o Espírito Santo, deixaram de ter uma intimidade, deixaram de ter uma entrega, simplesmente vão para a igreja para cultuar o culto. Eu quero dizer para você que você ir para a igreja para cantar, para louvar, para levar a palavra e não adorar aquele que está presente, o teu culto não vai ter serventia diante de Deus. Você tem que ser Maria, que se joga aos pés do Senhor, que derrama as tuas lágrimas sobre os pés dele, e o perfume do nardo precioso que você vai derramar vai inundar todo o ambiente, trazendo uma essência, trazendo uma mudança dentro da tua casa pela tua adoração. A palavra do Senhor que nós lemos em Juízes 5, no último versículo, diz: desperta, Débora, desperta, acorda e entoa um cântico, que aí o Senhor vai derrotar os teus inimigos. Eu quero dizer para você que muitas vezes têm buscado tantas armas para derrotar, para conquistar a vitória, aquilo que você precisa no Senhor. Mas eu quero lhe dizer que toda vitória, ela só vai ser conquistada através de uma adoração genuína na presença do Senhor. Então, essa noite, nessa tarde, nessa manhã, não importa o momento que você está ouvindo essa mensagem, desperta, Débora. Desperta, acorda, entoa um cântico e se levanta para ser a mãe de Israel. Essa palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã, que o Senhor possa tocar no profundo da nossa alma e do nosso espírito, trazendo esse despertamento das Déboras que estão ali do outro lado ouvindo essa mensagem. Desperta, Débora. É tempo de despertamento. É tempo de exercermos a nossa maternidade dentro das nossas casas, onde é nosso primeiro chamado, nosso primeiro ministério para cuidar dos nossos filhos, do nosso marido. O segundo chamado é para nós exercer, é cuidar dos filhos do Senhor na igreja. Eu não tenho como cuidar com excelência o que é do Senhor se eu não cuido do que é meu. Eu não tenho como zelar pela casa do Senhor se eu não cuido da minha. O que adianta nós fazermos tantas coisas na casa do Senhor se a minha casa está à mercê e padecendo? O Senhor muitas vezes nem recebe esse serviço,
porque o que Ele quer é que a gente coloque a nossa casa em ordem, que nós sejamos mães de excelência. E na medida que você exercer a tua maternidade com excelência, o Senhor vai começar a acrescentar filhos espirituais, porque a tua maternidade foi aprovada diante de Deus. Na medida que você é aprovada como mãe, o Senhor começa a usar teu ventre, que até podia ser estéril, mas agora você vai gerar, vai ser mãe de multidão. Você vai gerar muitos filhos e filhas. Quando eu paro para pensar, já falei isso em outros momentos aqui, que de uma mãe estéril, que não podia gerar filhos, hoje eu me vejo com tantos filhos espirituais que me chamam de mãe. Tem uns aqui nos bastidores que amo de paixão, né? São meus filhos amados que estão aqui, minhas filhas. E Deus coloca um amor de mãe, de zelo, de cuidado, de preocupação. Às vezes nós gostaríamos de estar mais tempo junto e não pode, assim como os nossos filhos na nossa casa. Mas o que importa é ter o tempo que você tem que seja de qualidade com o seu filho. De sentar, conversar, pedir como é que foi o dia, um abraço, um beijo. Quem sabe fazer dormir. É o que eles gostam, que a gente fique deitado junto, fique ali ouvindo. A minha filha continua: mãe, me conta a história de quando você era criança, como é que era. Eles gostam de ouvir histórias. Talvez para você seja algo insignificante, mas é assim que nós exercemos a nossa maternidade em Deus. Se levanta, Débora. O Senhor está te chamando para ser mãe de Israel. Se prepara, desperta e entoa o teu cântico de vitória. Que o Senhor possa abençoar grandemente você, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. E até terça-feira que vem. Não esqueça de compartilhar, comentar, curtir, porque através desse simples gesto, você vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Deus abençoe.